Olá, seja muito bem-vindo ao canal Foot Play 10. Desde já agradecemos a sua presença, colaboração, amizade e companhia neste vídeo da semana número 12 do Campeonato Brasileiro de 2020, com jogos aqui muito importantes, jogos inclusive com envolvimento direto. Hora de Libertadores, hora para o sorteio dos próximos duelos na Copa do Brasil, né? Libertadores também. E Libertadores, como já foi dito. E também alguns jogos aí com times com problemas, inclusive salutares, entre eles o Flamengo, que ainda questiona e briga na justiça o direito de não jogar nesta rodada de número 12 contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. E desde já agradecemos a sua presença. E aqui do meu lado está o nosso comentarista do canal. Seja bem-vindo. Boa tarde, essa é uma rodada difícil, né, de novo, mas porque o Fluminense é teoricamente favorito, mas é um time que é meio complicado de se apostar hoje, por causa da derrota que teve ontem até com o Goianiense. O Inter também era favorito, mas agora com os reservas que vai entrar é difícil. O resto continua igual. E agora damos andamento ao nosso kart principal aqui do canal. E desde já inscreva-se, curta, compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho para visualização e ativação de próximos vídeos a vir por aí. Lembrando que o nosso canal é informação, futebol e humor. Portanto, tudo num só lugar. E vamos... Rodada 12. E não deixe de amanhã, né, participar na escalação final para o time para a rodada número 12 do Cartola FC. Contamos com a sua presença. E agora, né, vamos ver aí os times. Alguns apontamentos dos jogos para a rodada de número 12, né? Duelos, inclusive com vitórias, a estatística da coisa, né? O primeiro duelo é entre Internacional e São Paulo, com 18 jogos até aqui, 6 empates, 6 vitórias. 6 vitórias para cada time, 6 empates e 24 gols para os dois. O jogo teoricamente difícil, mas como o Inter vai jogar com reserva, se tornou um pouquinho mais fácil para o São Paulo. Um jogo até então, estatisticamente, parelho, né? É muito parelho. 6 vitórias, 6 empates, 6 vitórias para cada uma das equipes. Duelos que até aqui, de 2000 a 2019, aponta uma superioridade do Internacional com 2 vitórias em casa contra o São Paulo e 2 empates. Jogando o Inter sob os seus domínios. É um jogo difícil, mas com a teoria do São Paulo por causa do reserva do Inter. E agora o próximo jogo da rodada, com 9 jogos até aqui, 7 vitórias, 1 empate e 1 vitória, além de 20 gols para um time e 7 para outro. Estamos falando do jogo entre Clube Atlético Paranaense e Bahia. Com 7 vitórias para o Atlético Paranaense, 1 empate e 1 vitória, 20 gols para o Atlético e 7 para o Bahia. Por causa das fases dos dois times, né? E também a estatística mostra aí que o Atlético é favorito. Mas não é que seja favorito no jogo, mas pela estatística e pela fase é. É um duelo, segundo a estatística consta, superioridade imensa para o Atlético Paranaense, que nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, né, tem exatamente 3 vitórias de 4 jogos, 75% de aproveitamento em vitórias contra o Bahia. O Atlético é favorito, mas não vai dizer alguma coisa, né? Que o Atlético em casa também está mostrando pouca coisa. E apenas um empate sob o mando do Atlético na Arena da Baixada, o placar de 0-0. Isso em 2014. Superioridade grande do Atlético Paranaense. E agora o próximo duelo, com 18 jogos até aqui. Entre Atlético Mineiro e Grêmio,
neste sábado no Mineirão, às 21 horas, com 25 gols para cada as equipes no duelo. 8 vitórias para o Atlético, 7 para o Grêmio e 3 empates. Mostrando pela estatística é o jogo equilibrado, mas pela fase não, né? Hoje não. Porque o Grêmio vem favorecido por causa da vitória contra o Inter, mas o Atlético para mim é um pouquinho favorito. E agora no condensamento dos jogos, temos aí os 4 últimos jogos, com apenas dos 4 últimos jogos, né, de 16 a 19, apenas uma vitória do Atlético Mineiro no Mineirão sobre o Grêmio. Os outros resultados, vitória do Tricolor Gaúcho. Superioridade do Grêmio sobre o Atlético Mineiro, jogando em Minas Gerais. E agora o próximo jogo, né? O próximo duelo, com 3 jogos até aqui, que é entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, com 14 gols para o Vasco até aqui, 7 para o Red Bull Bragantino, 2 vitórias para o Vasco, 1 empate e nenhuma vitória do Red Bull Bragantino, com jogos em São Januário sob o mando do Vasco da Gama. Poucos jogos, mas para mim o Vasco tem um pequeno favoritismo. Apesar de ter perdido a Copa do Brasil, né? A vaga, mas o ataque do Vasco é poderoso. Dá pra muito bem escolher alguém do ataque ali. É um Vasco que vem aí cabeça inchada da desclassificação na Copa do Brasil, né? Frente ao Botafogo. Um jogo em São Januário, onde francamente o Vasco poderia ter ganho alguns jogos. E aí temos jogos apenas entre as duas equipes da Série B em 2016, 2014, 2009, Série B, Copa do Brasil, Brasileirão 97, 95 e 91. Jogos Campeonato Brasileiro de 2009 para cá não existiram na Série A, apenas na Série B. E agora vamos ao próximo duelo, né? Palmeiras e Flamengo, se não me engano. Com 16 jogos até aqui entre as equipes, Palmeiras e Flamengo. 20 gols para o Palmeiras, 18 para o Flamengo, 6 vitórias para o Palmeiras, 5 empates e 5 vitórias para o Flamengo. O Flamengo que não se sabe bem se esse jogo ainda irá rolar, né? Irá acontecer. Porque ninguém sabe se vão conseguir, né, entrar na justiça para tirar. Mas se não entrar, se haver jogo, o Palmeiras é favorito. Por causa do time do Flamengo hoje. E aí temos aí os 4 últimos jogos, de 16 a 19, com uma vitória do Palmeiras, uma vitória do Flamengo e 2 empates. Jogo exatamente o que diz a estatística. Equilíbrio total entre as duas equipes, que acredito que esse jogo não venha acontecer, então apostar em jogadores dos dois times pode ser um risco muito grande. E agora o próximo duelo com apenas 2 jogos até aqui. Poucos gols. Ceará e Goiás no Castelão, nesse domingo às 18 horas e 15 minutos, com até aqui 1 gol para o Ceará, 2 para o Goiás, nenhuma vitória do Ceará, 1 vitória do Goiás e 1 empate no duelo entre esses 2 bons times do Campeonato Brasileiro 2020. A estatística está dizendo que é equilíbrio, mas hoje no time do Ceará, principalmente quando joga dentro de casa, é muito forte. Sinceramente, eu acho que o Ceará ganha esse jogo, não vou dizer que tenho certeza, mas pelo time do Ceará hoje, em dentro de casa é muito forte. E aí temos a arte que aponta os 2 últimos jogos apenas entre as duas equipes. Em 2010, Brasileirão 2010, Brasileirão 2019, com 1 empate entre as duas equipes em 2010 e 1 vitória do Goiás em 2019, jogando no Ceará. É um jogo de equilíbrio. O momento está mais propício para o Ceará, né? E agora o próximo duelo com 4 jogos apenas. 4 jogos e poucos gols também. Este é o duelo entre Atlético Goianiense e Botafogo. Com 4 gols para o Atlético Goianiense, 5 para o Botafogo, 1 vitória para o Atlético Goianiense, 2 para o Botafogo e 1 empate no duelo. É um jogo teoricamente difícil, porque o Goianiense é um caso jogando muito bem. E o Botafogo tem falha defensiva. Pode ser uma boa para o Goianiense, né? Pode ser.
ou um empate. Acho que jogo mais pra empate esse jogo aí. Jogo que até aqui nos 4 últimos duelos tem apenas uma vitória do Atlético Goianiense sobre os seus domínios e 2 vitórias do Botafogo com um empate, ou seja, 50% de vitória para o Botafogo jogando em Goiânia. É um jogo, teoricamente, de empate ou goianiense. O Atlético Goianiense que vem embalado depois da classificação contra o Fluminense na Copa do Brasil. Em casa jogando bem, né? E agora o próximo duelo. 4 jogos até aqui. Santos e Fortaleza, com 2 vitórias para o Santos, nenhuma do Fortaleza, 2 empates, 9 gols para a equipe santista e 3 para a equipe cearense no duelo. Apesar de Fortaleza ter ganhado contra o Inter, sinceramente o Santos para mim é favorito. O elenco do Santos hoje está jogando melhor que o do Fortaleza. Santos que está classificado, né, na Copa Libertadores, né? Praticamente classificado. E aí os 4 últimos duelos entre as equipes, com 2 vitórias para o Santos, nenhuma do Fortaleza. Apenas um empate em 2019, 3-3. Santos é favorito nesse jogo aí. Com certeza eu considero favorito. E agora outro duelo, com 14 jogos até aqui, entre as duas equipes. Fluminense e Coritiba, né? Fluminense e Coritiba, é o último jogo da rodada, né? Fluminense e Coritiba com 6 vitórias para o Fluminense, 3 para o Coritiba, 5 empates, 25 gols para o Fluminense e 20 para o Coritiba até aqui. Jogo difícil, porque o Fluminense vem em decadência. Já que nem o Coritiba, ele conseguiu ganhar a última com um gol de Robson contra o Vasco, mas não mostrou nenhum futebol. É um jogo difícil, praticamente acho que vai ser um dos piores jogos da rodada, mas com tendência de empate. É, amigo, é um jogo muito complicado. São jogos aí, né, que vão depender muito da questão da próxima rodada da Libertadores, né? Entre eles o Internacional, que teve a chance de classificação e não absorveu essa oportunidade, perdendo para o Tricolor, o bom time do Grêmio, time esse bem treinado, né? Muito bom time, com o Renato Gaúcho na sua coordenação, né? E aí, um Grêmio motivado, extremamente erguido na Copa Libertadores para prosseguir mais em frente, né? E um Santos também que pode sim, claro que pode, é possível preservar, né, jogadores para essa rodada do campeonato, devido à já classificação, né, no jogo contra o Delfim, onde o Santos saiu vitorioso pelo placar de... Foi 2-1. Gol de Marinho e gol de João Moto. Pelo placar de 2-1. Então apresenta-se um pouco a evidência de